Olá, eu sou o professor Eduardo Sabag e nós vamos tratar de um tributo conhecido por contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria está prevista no artigo 145, inciso 3º da Constituição. E também há um tratamento desse tributo nos artigos 81 e 82 do CTN. Mas o que vem a ser a contribuição de melhoria? Como o próprio nome dá indícios, a contribuição de melhoria é um tributo que deverá ser exigido quando houver uma valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Este é o fato gerador do gravame. Valorização imobiliária que decorra de uma obra pública. Portanto, muito cuidado com a chamada pegadinha. Não é apenas a valorização imobiliária. Também não é apenas a obra pública. Nós temos o fato gerador do tributo como a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. E qual é o motivo da preocupação com esse tópico? É porque nós poderemos ter uma valorização imobiliária que não decorra exatamente de uma obra pública. E da mesma forma, poderemos ter uma obra pública que não irá promover uma valorização imobiliária. Por isso que a contribuição de melhoria, para ser bem exigida, deverá ter como fato gerador a presença dos dois elementos: valorização do imóvel, obra pública, em pleno nexo de causalidade. Para além disso, é importante que você saiba que o tributo demandará a lei. E qual é a lei que vai instituir a contribuição de melhoria? Será a lei ordinária. À semelhança das taxas, a contribuição de melhoria também avoca a lei complementar, não a lei ordinária, não necessitando de uma lei complementar. Quais, aliás, são os tributos que avocam a lei complementar? O imposto sobre grandes fortunas, os impostos residuais, os empréstimos compulsórios e as contribuições residuais da Seguridade Social. Taxa e contribuição de melhoria demandam lei ordinária. E esse tributo? Pergunta-se, é federal, estadual ou municipal? A contribuição de melhoria pode ser federal, pode ser estadual ou pode ser municipal, a depender da lei instituidora do gravame, se federal, estadual ou municipal, e também, naturalmente, da atuação da entidade estatal responsável pela obra pública que faz parte do aspecto material de incidência do gravame. É claro que se nós analisarmos o aspecto histórico desse tributo no Brasil, vamos verificar que quase sempre a contribuição de melhoria brasileira apresentou-se como um tributo municipal. Mas isso não significa que o tributo será exclusivamente municipal. Já conhecemos o fato gerador, já conhecemos a competência, já sabemos que o tributo se aproxima da taxa, mas ainda vale a pena explorarmos um pouco mais sobre essa aproximação. O que a contribuição de melhoria e a taxa têm em comum? Além de ambas demandarem lei ordinária, além de poderem ser criadas por União, Estados, Municípios e DF, há um aspecto que precisa ser enfatizado. A contribuição de melhoria e as taxas são tributos vinculados. E o que significa ser um tributo vinculado? Vinculado a uma atividade estatal. E você notou que a atividade estatal que justifica a cobrança da contribuição de melhoria é a realização de uma obra pública que promova
a valorização imobiliária. Base de cálculo. Qual é a base de cálculo da contribuição de melhoria? A base de cálculo desse tributo não pode estar relacionada ao valor do bem, porque valor é base de cálculo de imposto, nem mesmo ao custo da ação estatal, porque custo é base de cálculo da taxa. Então, qual será a base de cálculo da contribuição de melhoria? É o quantum de valorização experimentada pelo imóvel. Repito, quantum de valorização experimentada pelo imóvel. Nessa medida, a cobrança deverá levar em consideração as valorizações resultantes daquela obra pública, que necessariamente não serão idênticas, não serão iguais. É possível que uma obra pública promova uma valorização mais expressiva em um dado bem imóvel, razão pela qual o proprietário daquele bem deverá pagar mais do que outro. Portanto, não basta haver um valor que foi gasto com a obra pública, devendo este valor ser dividido com os munícipes que deverão custear a contribuição de melhoria. Aqui nós teríamos um erro gravíssimo na cobrança desse tributo. A base de cálculo, ela tem que levar em consideração o quantum de valorização experimentada pelo imóvel que pertence àquele proprietário que desfrutou dessa valorização. Portanto, não existe cobrar o tributo de todos os munícipes, de todos os habitantes de uma cidade. E isso é um dado que deve ser considerado com muita atenção. Agora, as bancas têm avançado um pouco mais e têm perguntado quais são os limites que são levados em consideração para a aferição dessa base de cálculo. Porque quando se diz quantum de valorização, é algo fluido, é algo escorregadio, você não acha? Então, nós temos dois limites de cobrança que irão nortear a exigência da contribuição de melhoria. Quais são eles? Temos o limite individual e o limite global ou total. O limite individual leva em consideração a valorização individualmente detectada. Em palavras simples, deverá ser cobrado o valor 7 do Manuel, o valor 9 do João, o valor 12 do Sebastião. Isso é valorização, isso é limite individual. E o limite global ou total? O limite global ou total diz com o teto de valor gasto com a obra. Então, a exigência daqueles valores pulverizadamente detectados e somados não poderá extrapolar o teto gasto com a obra, sob pena de uma violação ao chamado limite global ou total. Então, a contribuição de melhoria brasileira, ela respeita dois limites de cobrança: o limite individual e o limite global ou total. Para além disso, é importante que você ratifique aquela ideia. Só poderá haver a cobrança do tributo daquele proprietário de bem imóvel que tenha desfrutado da valorização ou dos efeitos valorizadores decorrentes da obra pública. E esses proprietários, eles estarão em uma determinada área, no entorno da obra, e a depender da obra nós teremos irradiações diferentes de valorização. Isso tudo deverá ser muito bem detalhado na lei instituidora do tributo. O legislador se refere a esse tipo de área como zona de influência ou zona de benefício. Mais uma questão: o tributo tem que ser cobrado antes, durante ou após a obra? Ora, se o fato gerador do tributo é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública, é fácil perceber
que a obra deve estar acabada para se falar em exigência ou exigibilidade do tributo. Por quê? Só após a obra estar finda é que será possível saber se houve de fato a valorização ou até mesmo uma não valorização. Quando não, uma desvalorização. Razão pela qual, a essa pergunta, podemos dar uma resposta muito simples. É claro que só poderá haver a exigência do tributo após a obra estar concluída. Eu recomendo, a título de curiosidade, que você passe os olhos num decreto-lei, o de número 195/67, em cujo artigo 9º há menção a esse contexto, mas com uma certa mitigação do que você aprendeu há pouco. Ali se menciona que será possível haver a cobrança do tributo ainda que a obra não esteja totalmente concluída, desde que as particularidades dessa obra permitam que haja uma quantificação do tributo se ela for dividida em etapas, né? Então, de repente, haveria a cobrança ao término de uma dada etapa que seria suficiente para a aferição do tributo. Isso está previsto no Decreto-Lei, repito, 195/67, artigo 9º. Mas em linhas gerais, só poderemos falar em cobrança do tributo após a obra estar finda. E agora vamos para mais uma dúvida acerca desse tributo. Será possível exigir a contribuição de melhoria nas obras de asfaltamento ou pavimentação asfáltica? Em primeiro lugar, você tem que saber que taxa não é possível. E eu digo isso porque foram muitas taxas exigidas em razão do asfaltamento. São as famosas taxas de asfaltamento ou taxas de pavimentação asfáltica, todas consideradas inconstitucionais pelo STF. Mas agora, enfrentando o questionamento, e a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria para o STF é o tributo adequado para ser exigido nas obras de asfaltamento, porque se entende que dessa obra decorre a valorização imobiliária. E, no momento, aquela Corte Suprema deixou claro que a contribuição de melhoria é o tributo correto, a taxa de jeito nenhum. Então não há óbice à cobrança da contribuição de melhoria quando se tem uma obra pública de pavimentação asfáltica. Mas, muito próximo desse contexto, podemos visualizar um outro, do qual decorrerá um importante questionamento. E a obra de recapeamento asfáltico enseja a contribuição de melhoria? Aqui a resposta deve ser negativa. A obra de recapeamento é dever de manutenção da via pública. E esse dever deve ser difusamente custeado pela receita dos impostos. Pagamos impostos para ter acesso ao nosso destino, né, utilizando uma via devidamente trafegável e limpa. É para isso que serve a receita dos impostos, para o custeio desses serviços públicos gerais. O recapeamento asfáltico não é uma obra deflagradora, essencialmente de valorização imobiliária. Por isso que o STF veio e assim decidiu. Não pode haver contribuição de melhoria na obra de recapeamento asfáltico. Essas são as principais particularidades do tributo, que está previsto na Constituição, artigo 145, inciso 3º, ainda que de modo bem lacônico. Ali só se diz contribuição de melhoria em razão de obras públicas. E também está previsto no CTN, de modo mais abrangente, nos artigos 81 e 82. Mas as informações que aqui foram ventiladas são quase todas extraídas do plano doutrinário, porque, como você notou, do ponto de vista normativo, não há muita clareza quanto à contribuição de melhoria.
Desse modo, é a doutrina que oferta as balizas, os direcionamentos que foram aqui há pouco expostos. Você acabou de aprender a contribuição de melhoria. E essas são as informações necessárias para que você acerte a questão acerca desse tributo nas provas de concurso público. Desejo-lhe, portanto, bons estudos e boa sorte diante da questão de contribuição de melhoria naquele momento do concurso. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.